Bom dia, meu irmão e minha irmã. Na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol, que Deus, o Criador do universo, e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é sobre discernimento espiritual, quando você precisa clamar ao Senhor por sabedoria, para tomar decisões e entender os caminhos da vida. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a sua necessidade de direção, qual é a sua luta para discernir entre o certo e o errado, entre o que vem de Deus e o que não vem. Deus sabe qual é a sua sede de sabedoria para tomar as decisões certas. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento, abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real, que quando você fechar este vídeo, você vai saber, com absoluta certeza, que Deus te dará discernimento espiritual para navegar por todos os caminhos da vida. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando decisões difíceis, momentos de confusão sobre qual caminho tomar, situações onde precisa de sabedoria divina, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma revolucionária. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de discernimento espiritual. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra sobre discernimento espiritual. E, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para seus dias. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: Senhor, dá-me discernimento espiritual. Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de Salomão. Salomão era jovem quando se tornou rei de Israel. Ele havia herdado um reino próspero de seu pai Davi, mas também havia herdado responsabilidades enormes. Salomão olhou para a magnitude da tarefa diante dele e percebeu algo fundamental. Ele precisava de sabedoria divina para governar o povo de Deus. Uma noite, Deus apareceu a Salomão em sonho e disse algo extraordinário: Pede-me o que quiseres que eu te dê. Imagine, meu irmão, minha irmã, o Deus do universo te dando um cheque em branco espiritual. Você poderia pedir qualquer coisa: riqueza, fama, poder, longevidade, vitória sobre inimigos. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa que beneficiasse a ele mesmo, mas Salomão fez um pedido que agradou tanto a Deus que mudou o curso da história. Salomão pediu sabedoria e discernimento para governar o povo de Deus com justiça. Está escrito exatamente em 1 Reis 3:9. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Salomão não pediu um coração inteligente. Salomão pediu um coração entendido. Ele não pediu conhecimento acadêmico. Ele pediu discernimento espiritual. Ele não pediu habilidade para impressionar as pessoas. Ele pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. E sabe qual foi a resposta de Deus? Deus ficou tão agradado com o pedido de Salomão que não apenas lhe deu sabedoria, mas também lhe deu riqueza, honra e longevidade. Deus disse que não haveria ninguém como Salomão em sabedoria, nem antes nem depois dele. Salomão descobriu algo que você precisa descobrir. Quando você busca primeiro o discernimento espiritual, Deus adiciona todas as outras bênçãos.
Quando você prioriza a sabedoria divina, Deus te abençoa em todas as áreas da vida. Quando você clama por discernimento, Deus te dá não apenas sabedoria, mas também provisão. Você tem feito esse pedido a Deus? Você tem clamado por discernimento espiritual? Você tem buscado sabedoria divina para as decisões da sua vida? Salomão nos ensina que o discernimento espiritual é o fundamento de uma vida bem-sucedida e abençoada. Agora quero que você conheça a história de Daniel. Daniel era um jovem judeu que foi levado cativo para a Babilônia. Daniel se encontrou em uma cultura completamente diferente, com valores diferentes, com deuses diferentes, com práticas diferentes. Daniel precisava de discernimento espiritual para navegar nesse ambiente hostil sem comprometer a sua fé. A primeira prova do discernimento de Daniel veio quando lhe ofereceram a comida do rei. Daniel poderia ter pensado: estou longe de casa, ninguém vai saber, é apenas comida. Mas Daniel tinha discernimento espiritual. Daniel sabia que aceitar a comida do rei significaria se contaminar espiritualmente. Está escrito exatamente em Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel propôs no seu coração. Isso significa que Daniel tomou uma decisão firme baseada no discernimento espiritual. Daniel não foi levado pelas circunstâncias. Daniel não foi influenciado pela pressão social. Daniel foi guiado pelo discernimento divino. E qual foi o resultado? Daniel e seus amigos ficaram mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que comeram a comida do rei. Deus honrou o discernimento de Daniel e o abençoou abundantemente. Mas o discernimento de Daniel não parou por aí. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, Daniel buscou a Deus em oração e recebeu revelação divina. Quando o rei Belsazar viu a escrita na parede, Daniel discerniu o significado. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões por se recusar a parar de orar, Daniel discerniu que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. Daniel descobriu que o discernimento espiritual não é apenas sobre tomar decisões corretas. O discernimento espiritual é sobre viver uma vida que agrada a Deus em todas as circunstâncias. É sobre saber distinguir entre o que é de Deus e o que não é. É sobre ter sabedoria divina para navegar pelos desafios da vida. Você tem esse discernimento? Você consegue distinguir entre o que vem de Deus e o que vem do mundo? Você tem sabedoria divina para tomar decisões que honram a Deus? Daniel nos ensina que o discernimento espiritual é essencial para uma vida de vitória e integridade. Quero que você conheça também a história de José quando ele estava no Egito. José havia sido vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas Deus estava com ele. José foi trabalhar na casa de Potifar e, por causa do seu discernimento e integridade, foi promovido a administrador de toda a casa. Mas então veio uma grande prova do discernimento de José. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José era jovem, estava longe da família, ninguém saberia. José poderia ter racionalizado: estou sofrendo injustamente, mereço algum prazer. Mas José tinha discernimento espiritual. Está escrito exatamente em Gênesis 39:9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? José não disse apenas: não posso trair Potifar. José disse: como pecaria contra Deus? José tinha discernimento espiritual para entender que o pecado não é apenas contra as pessoas, é contra Deus. José foi caluniado e jogado na prisão por causa da sua integridade. Mas mesmo na prisão, o discernimento espiritual de José continuou operando. José interpretou sonhos, administrou a prisão, manteve a sua fé. E quando chegou o momento certo, Deus exaltou José para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. José descobriu que o discernimento espiritual às vezes nos leva por caminhos difíceis no curto prazo, mas sempre nos leva à vitória no longo prazo. O discernimento espiritual nos protege de decisões que parecem atrativas no momento, mas que trariam consequências devastadoras no futuro. Você tem esse tipo de discernimento? Você consegue ver além das aparências?
Você consegue discernir as consequências espirituais das suas decisões? José nos ensina que o discernimento espiritual é uma proteção divina contra as armadilhas da vida. Agora quero que você conheça a história dos bereanos. Quando Paulo chegou a Bereia pregando o Evangelho, os bereanos não simplesmente aceitaram tudo o que Paulo disse porque ele era um apóstolo famoso. Os bereanos tinham discernimento espiritual. Está escrito exatamente em Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Os bereanos receberam a palavra de bom grado, mas também examinaram as Escrituras para confirmar se o que Paulo estava pregando era verdade. Os bereanos nos ensinam algo fundamental sobre discernimento espiritual. Não devemos aceitar nada apenas porque alguém importante disse. Não devemos seguir nada apenas porque é popular. Não devemos crer em nada apenas porque parece bom. Devemos examinar tudo à luz da palavra de Deus. O discernimento espiritual nos protege de falsos ensinos, de falsas profecias, de falsos profetas. O discernimento espiritual nos ajuda a distinguir entre o que é de Deus e o que é de homens. O discernimento espiritual nos capacita a andar na verdade em um mundo cheio de mentiras. Você tem examinado as coisas que ouve? Você tem testado os espíritos? Você tem discernido entre o verdadeiro e o falso? Os bereanos nos ensinam que o discernimento espiritual requer estudo da palavra de Deus e dependência do Espírito Santo. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão precisando de discernimento espiritual. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem. Senhor, dá-me discernimento espiritual. Quero que você conheça a história de Neemias. Neemias era copeiro do rei da Pérsia quando soube que Jerusalém estava em ruínas e que o povo de Deus estava em grande aflição. Neemias sentiu no coração o chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele precisava de discernimento espiritual para saber como proceder. Neemias não agiu por impulso. Neemias não tomou decisões precipitadas. Neemias buscou a Deus em oração e jejum por 4 meses antes de falar com o rei. Neemias tinha discernimento espiritual para entender que grandes projetos requerem grande preparação espiritual. Está escrito exatamente em Neemias 2:12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a homem algum o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia animal comigo, senão o animal em que eu cavalgava. Neemias tinha discernimento para não revelar prematuramente o que Deus havia colocado no seu coração. Neemias sabia que há tempo para falar e tempo para calar. Quando Neemias chegou a Jerusalém, ele primeiro inspecionou secretamente os muros para entender a real situação. Só depois de ter todas as informações é que Neemias revelou o seu plano ao povo. Neemias tinha discernimento para planejar adequadamente antes de agir. Durante a reconstrução, Neemias enfrentou oposição de Sambalate e Tobias, que tentaram desencorajá-lo, distraí-lo e até mesmo matá-lo. Mas Neemias tinha discernimento espiritual para reconhecer as táticas do inimigo e não se deixar desviar do propósito de Deus. Neemias descobriu que o discernimento espiritual inclui saber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando confiar e quando ser cauteloso. O discernimento espiritual nos capacita a navegar pelas complexidades da vida com sabedoria divina. Você tem esse tipo de discernimento? Você sabe quando é hora de falar e quando é hora de ficar em silêncio? Você sabe quando é hora de agir e quando é hora de esperar? Neemias nos ensina que o discernimento espiritual é essencial para o cumprimento dos propósitos de Deus. Agora quero que você conheça a história de Ester. Ester era uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Quando Hamã planejou exterminar todos os judeus do império, Mordecai pediu a Ester para interceder junto ao rei. Mas havia um problema. Qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser morta. Ester precisava de discernimento espiritual para saber como proceder. Ester não agiu por emoção. Ester não tomou uma decisão precipitada.
Éster pediu a Mordecai para convocar todos os judeus de Susã para jejuar por 3 dias. E Ester sabia que decisões importantes requerem busca a Deus em oração e jejum. Está escrito exatamente em Éster 4:16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e perecendo, pereço. Éster tinha discernimento para entender que algumas situações requerem jejum e oração antes da ação. Depois do jejum, Ester teve discernimento para não revelar imediatamente o seu pedido ao rei. Em vez disso, ela convidou o rei e Ramã para um banquete. No primeiro banquete, ela os convidou para um segundo banquete. Só no segundo banquete é que Ester revelou a conspiração de Ramã. Éster tinha discernimento espiritual para entender o timing de Deus. Ela sabia que há momento certo para cada coisa. Ela sabia que a sabedoria divina inclui saber quando e como apresentar uma causa. O resultado foi que Ramã foi enforcado, o povo judeu foi salvo, e Éster se tornou um instrumento de Deus para preservar a sua nação. Éster descobriu que o discernimento espiritual pode salvar vidas, mudar destinos e cumprir propósitos divinos. Você tem buscado a Deus antes de tomar decisões importantes? Você tem discernimento para entender o timing de Deus? Você sabe quando e como apresentar as suas causas? Éster nos ensina que o discernimento espiritual pode ser a diferença entre vida e morte, entre vitória e derrota. Quero que você conheça também a história de Paulo, quando ele estava decidindo sobre suas viagens missionárias. Paulo era um homem de ação, mas ele também era um homem de discernimento espiritual. Paulo não ia a qualquer lugar apenas porque havia necessidade. Paulo buscava a direção do Espírito Santo. Está escrito exatamente em Atos 16:6 até 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Paulo queria ir para a Ásia e para a Bitínia, mas o Espírito Santo o impediu. Paulo tinha discernimento espiritual para reconhecer quando Deus estava dizendo não. Então Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Paulo imediatamente discerniu que Deus o estava chamando para a Europa. Paulo obedeceu à visão e foi para a Macedônia, onde plantou igrejas que mudaram o curso da história. Paulo descobriu que o discernimento espiritual às vezes significa aceitar um não de Deus para receber um sim ainda melhor. O discernimento espiritual nos ajuda a entender que os caminhos de Deus são sempre melhores do que os nossos planos. Você tem discernimento para reconhecer quando Deus está dizendo não? Você tem sensibilidade espiritual para perceber a direção do Espírito Santo? Você consegue distinguir entre os seus desejos e a vontade de Deus? Paulo nos ensina que o discernimento espiritual é essencial para andar nos propósitos de Deus. Agora eu quero que você ouça a palavra que está no centro de tudo isso, a palavra que Deus quer gravar no seu coração hoje, a palavra que vai transformar a sua maneira de tomar decisões e navegar pelos caminhos da vida. Está escrito exatamente em Provérbios 2:3 até 6. Se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Se clamares por conhecimento, não é um pedido casual, é um clamor, é um grito desesperado por sabedoria divina. É reconhecer que você precisa de discernimento espiritual mais do que precisa de qualquer outra coisa. E, por inteligência, alçares a tua voz, não é apenas pedir baixinho, é alçar a voz, é orar com intensidade, é buscar a Deus com todo o coração por discernimento espiritual, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a esquadrinhares. Você busca discernimento espiritual com a mesma intensidade que buscaria prata e tesouros? Você valoriza a sabedoria divina como valoriza as riquezas materiais? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Esta é a promessa.
Quando você busca discernimento espiritual com intensidade, Deus te dá entendimento. Quando você clama por sabedoria, Deus te revela o seu conhecimento. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. A fonte de todo discernimento espiritual é Deus. A origem de toda sabedoria é o Senhor. O manancial de todo entendimento é a boca de Deus. Você tem clamado por discernimento espiritual? Você tem buscado sabedoria divina como quem busca tesouros? Você tem alçado a sua voz pedindo inteligência espiritual? Esta passagem nos ensina que o discernimento espiritual não é automático. É resultado de busca intensa e clamor persistente. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas por um fio dourado, o discernimento espiritual. Salomão clamou por sabedoria e se tornou o rei mais sábio da história. Daniel teve discernimento e se tornou conselheiro de reis. José discerniu espiritualmente e se tornou governador do Egito. Os bereanos examinaram as Escrituras e andaram na verdade. Neemias teve discernimento e reconstruiu Jerusalém. Ester discerniu o tempo de Deus e salvou uma nação. Paulo foi guiado pelo Espírito e mudou o mundo. Todas essas pessoas entenderam algo que Deus quer que você entenda hoje, que o discernimento espiritual é a chave para uma vida de vitória, propósito e impacto, que a sabedoria divina é mais valiosa do que ouro e prata, que o entendimento espiritual é o fundamento de todas as decisões corretas. Eu profetizo que 2026 é o seu ano de discernimento espiritual. Eu declaro que 2026 é o ano em que Deus vai te dar sabedoria divina para todas as decisões da sua vida. Eu decreto que 2026 é o ano em que você vai discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o que vem de Deus e o que não vem. Você não é coincidência. Você é propósito. Você está aqui porque Deus quer te dar discernimento espiritual para navegar pelos caminhos da vida. Deus quer te dar sabedoria divina para tomar as decisões certas. Deus quer te dar entendimento espiritual para distinguir entre o bem e o mal. Que o discernimento espiritual seja derramado sobre você. Que a sabedoria divina seja impartida ao seu coração. Que o entendimento espiritual seja revelado à sua mente. Que você saiba discernir a vontade de Deus em todas as situações. Que 2026 seja marcado na sua vida como o ano em que você recebeu discernimento espiritual sobrenatural. Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está precisando. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fazer o milagre. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que é a fonte de toda sabedoria. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que dá sabedoria liberalmente a todos os que pedem. Nós te exaltamos porque tu és o Deus que revela os mistérios, que dá entendimento aos simples, que concede discernimento aos que te buscam. Senhor, nós declaramos que discernimento espiritual está sendo derramado sobre quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que sabedoria divina está sendo impartida. Nós declaramos que entendimento espiritual está sendo revelado. Nós declaramos que essa pessoa vai saber discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o que vem de Deus e o que não vem. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão confusas sobre qual decisão tomar, pessoas que estão olhando para suas vidas e pensando qual é a vontade de Deus, qual caminho devo seguir, como posso saber se isso vem de Deus? Senhor, eu vejo aqueles que estão na dúvida, na incerteza, na necessidade desesperadora de direção divina. Eu vejo aqueles que estão sendo enganados por falsos ensinos, por falsas promessas, por caminhos que parecem certos mas levam à destruição. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre de discernimento. Deus vai quebrar toda a confusão e trazer clareza. Deus vai quebrar todo o engano e revelar a verdade. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de discernimento espiritual sobrenatural. Que 2026
é o ano em que essa pessoa vai receber sabedoria divina para todas as decisões. Que 2026 é o ano em que ela vai discernir perfeitamente a vontade de Deus. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma sede insaciável por discernimento espiritual, uma fome desesperada por sabedoria divina, um clamor intenso por entendimento espiritual. Pai, coloca uma convicção absoluta de que a sabedoria de Deus é mais valiosa do que ouro e prata, de que o discernimento espiritual é mais precioso do que pedras preciosas. Tira a confusão, Senhor. Tira a confusão sobre qual decisão tomar. Tira a confusão sobre qual caminho seguir. Tira a confusão sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Tira a dúvida. Tira a dúvida sobre a vontade de Deus. Tira a dúvida sobre qual é a direção certa. Tira a dúvida sobre o que vem de Deus e o que não vem. Tira o engano. Tira todo o engano que tem cegado os olhos espirituais. Tira toda mentira que tem confundido a mente. Tira toda a falsidade que tem desviado do caminho. Senhor, coloca no coração dessa pessoa um discernimento cristalino, uma sabedoria pura, um entendimento perfeito. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura aquelas feridas que vieram de decisões erradas tomadas no passado. Cura aquelas feridas que vieram de seguir conselhos equivocados. Cura aquelas feridas que vieram de ser enganado por pessoas mal intencionadas. Cura aquelas feridas que fazem a pessoa duvidar da própria capacidade de discernir. Senhor, coloca bálsamo sobre cada ferida e restaura a confiança no discernimento espiritual. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina para buscar discernimento espiritual, uma determinação sobrenatural para clamar por sabedoria divina, uma coragem que vem só do trono de Deus para examinar todas as coisas à luz da Tua palavra. Coloca uma força para rejeitar todo o engano. Coloca uma garra para buscar a verdade. Coloca uma convicção de que Tu darás discernimento a todos os que Te buscam. Senhor, que essa pessoa experimente o milagre de ter discernimento espiritual em todas as situações. Que essa pessoa experimente a alegria de saber discernir a Tua vontade. Que essa pessoa experimente a paz de tomar decisões baseadas na sabedoria divina. Que essa pessoa experimente a vitória de andar nos Teus caminhos. Que essa pessoa experimente o poder de distinguir entre o verdadeiro e o falso. Senhor, que essa palavra sobre discernimento espiritual fique cravada no coração de quem está nos ouvindo. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma revelação que transforma, que seja uma verdade que liberta, que seja uma sabedoria que guia, que toda vez que precisar tomar uma decisão, essa pessoa se lembre: Senhor, dá-me discernimento espiritual. Que toda vez que enfrentar confusão, essa pessoa clame: Senhor, revela-me a Tua vontade. Que toda vez que encontrar algo duvidoso, essa pessoa ore: Senhor, mostra-me se isso vem de Ti. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que é a sabedoria de Deus, o Senhor da sabedoria, o Deus do discernimento, a fonte de todo entendimento, eu profetizo que essa pessoa vai receber discernimento espiritual sobrenatural, que essa pessoa vai ter sabedoria divina para todas as decisões, que essa pessoa vai discernir perfeitamente entre o verdadeiro e o falso, que essa pessoa vai conhecer a vontade de Deus em todas as situações, que essa pessoa vai andar nos caminhos da sabedoria, que essa pessoa vai testemunhar: Deus me deu discernimento espiritual, que essa pessoa vai declarar: eu sei discernir a vontade de Deus, que essa pessoa vai proclamar: a sabedoria divina guia todas as minhas decisões. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém, amém e amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu, algo foi quebrado. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, houve uma transformação. A confusão foi quebrada, o engano foi destruído, a dúvida foi eliminada. Você não é coincidência, você não é acaso, você é propósito. Deus te colocou aqui neste exato momento para ouvir essa palavra de que Deus quer te dar discernimento espiritual. Você já passou por momentos de confusão antes e Deus sempre te deu direção. Não é verdade? Deus sempre te mostrou o caminho certo. Deus sempre te deu sabedoria para as decisões importantes.
E neste momento atual, não será diferente. Deus vai te dar discernimento. Deus vai te revelar a sua vontade. Deus vai te conceder sabedoria divina. 2026 é o seu ano de discernimento espiritual sobrenatural. Você ouça bem. 2026 é o ano em que você vai receber sabedoria divina para todas as decisões da sua vida. É o ano em que você vai discernir perfeitamente entre o verdadeiro e o falso. É o ano em que você vai conhecer a vontade de Deus em todas as situações. É o ano em que você vai andar nos caminhos da sabedoria. É o ano em que você vai ser conhecido como uma pessoa de discernimento espiritual. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima de confusão. Deus ouviu cada clamor por direção. Deus conhece cada detalhe da sua necessidade de discernimento. E Deus vai responder com sabedoria divina, com entendimento espiritual, com discernimento sobrenatural. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade deste discernimento espiritual no dia a dia. Acesse agora mesmo, comece a sua jornada de sabedoria divina hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão precisando de discernimento espiritual. Deixa nos comentários essa mensagem. Senhor, dá-me discernimento espiritual. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de discernimento espiritual, de sabedoria divina, de entendimento sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, a sabedoria de Deus, aquele que é a fonte de todo discernimento, o Senhor do entendimento. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com a sabedoria que Deus está derramando sobre você e que quando acordar, você já sinta que algo mudou nos bastidores do reino de Deus. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.